Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Hora é Essa. E hoje temos aqui um repetente, o Chor Nuno Nepomuceno. Quem vem uma vez não sabe bem ao que vem, quem vem uma segunda já sabe, já não tem grande desculpa. Olá Nuno, diz lá às pessoas. Olá a todos aqueles que estiverem a ouvir. Hoje o episódio é especial, digamos assim. Portanto, quando estiverem a ouvir esta belíssima peça de audiovisual, não, só de áudio, visual não vai ter, já vai estar disponível nas livrarias todas o livro O Mosteiro, o Rei Improvável, que é o romance histórico do Nuno. E é sobre esse livro que vamos falar hoje. Já tive o prazer de o ler e, enquanto grande fã de romances históricos, gostei muito. Portanto, parabéns ao Nuno. Obrigado. Portanto, o Nuno Nepomuceno, para os desgraçados que não o conhecem, é o autor das séries Afonso Catalão, da série Freelancer, e agora, corajosamente, diria eu, sai do thriller e aventura-se pelo romance histórico com um livro muito diferente dos anteriores, um género completamente diferente, mas para quem conhece as obras anteriores do Nuno, eu acho que vai encontrar aqui no livro também aqueles travozinhos de Nepomuceno, chamemos-lhe assim, e vê-se bem que foi o Nuno que escreveu. Nuno, olha, explica-nos um bocadinho então que livro é este do Mosteiro, o Rei Improvável. O Mosteiro, o Rei Improvável é o primeiro volume de uma nova série de livros. Era para ser apenas um livro, mas dada a quantidade de pesquisa que eu fiz e a densidade que eu tentei imprimir à história, acabei por decidir transformá-lo em vários volumes. E, portanto, o Rei Improvável é exatamente esse primeiro volume. Trata-se de um romance histórico. Com vários volumes? O quê? 2, 3? Não sabes ainda? Pelo menos 3. Pelo menos 3, ok. Poderão boa. ser mais, dependendo do sucesso que os livros tiverem. E era para ser um. Já vai em pelo menos 3, ok. Era para ser um porque devia ser ambientado entre 1479, que é quando começa o Rei Improvável, e 1521, que é quando morre o Rei Dom Manuel. E essa era a gênese inicial do livro, chamado apenas O Mosteiro. E o objetivo era descrever os primeiros anos da construção do Mosteiro dos Jerónimos. No entanto, a construção do Mosteiro dos Jerónimos decorreu durante 100 anos. E há várias peripécias associadas aos reinados que acompanharam a construção do Mosteiro dos Jerónimos. Eu não pesquisei para me preparar para este livro para esses 100 anos, mas tenho muito material guardado sobre estes primeiros anos da construção do mosteiro. E, portanto, o livro, que deveria ser inicialmente um volume único sobre a construção do Mosteiro dos Jerónimos, dada a quantidade de pesquisa que eu fiz e a densidade que imprimi à história, acabou por se transformar pelo menos em 3 volumes, sendo que o Rei Improvável é o primeiro. O Rei Improvável decorre entre 1479 e 1490 e tal, se bem que o grosso da história esteja concentrado entre 1479 e 1483, com as circunstâncias que circundaram o reinado de Dom João II, a relação dele com a rainha Dona Leonor, e tudo aquilo que acabou por levar depois à transformação ou à concretização do reinado de Dom Manuel I, que não deveria ser o sucessor de Dom João II. Pois não, porque não era propriamente o filho. Isso agora já são alguns spoilers. Olha, não disseste uma coisa que para mim é importante. Pelo menos quando se fala de um romance histórico, e desculpa lá se isto te afastaram a um outro leitor, mas olha... É como é. É como é, pois. Eu, enquanto grande leitor e fã de livros históricos, eu gosto de livros que me ensinem alguma coisa sobre aquele período histórico, ou que me ensinem bastante, de preferência, e que sejam livros com bastante sumo. Portanto, livros que retratem aquele período histórico com minúcia, com detalhe. Isso implica, naturalmente, bastante pesquisa, já lá vamos a essa parte também. Hoje em dia, há alguns romances históricos que vão aparecendo no mercado e que me sabem a pouco, não por serem mal escritos, ou seja o que for, mas são muito curtinhos. Um romance histórico que não chega às 200 páginas, ou 200 e poucas, ou foi cortado ali alguma coisa, ou fica ali muito pela rama. Eu gosto de um romance histórico consistente. Pronto, não tem que ser um calhamaço de 1000 páginas, como às vezes o Ken Follett nos traz, mas um romance consistente em que realmente explique as várias idiosincrasias daquela época. E o teu tu faz isso bastante bem. Portanto, eu diria que o teu livro poderá não ser o mais indicado para uma pessoa que queira um livro mais leve,
para ler na praia de perna traçada, enquanto não pensa muito. Pelo contrário, se calhar, é uma pessoa que... Mas para quem gosta de história e quer ler um livro que vá perceber exatamente o que aconteceu naquele período, num período histórico tão interessante do nosso país, vamos falar também sobre isso, não é? É um período de tanta... Há mesmo jogo de cortes, não é? Aquilo com vários poderes e com várias influências e com vários assaltos ao poder, se quisermos. Aliás, o teu livro, desculpa-me a comparação, se calhar, a mim cheirou-me ali a Game of Thrones. Não sei se conheces. Conheço certeza, não sei se leste. Não tem dragões nem essas coisas, como é óbvio. Não. Mas uma vez o George Martin, que disse que para escrever o Game of Thrones inspirou-se muito nas políticas medievais, das cortes medievais. Eu lembro do teu livro e percebemos onde é que o mestre Martin se foi inspirar. Porque, está aqui tudo, não é? Os joguinhos de bastidores, as tramas, os conluios, a malta a juntar-se ou a separar-se para tentar tirar aquele do poder, ou juntar aquele, ou ganhar mais influência ali ou acolá. Quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que tem aqui um petisco para degustar, enquanto no seu cadeirão a bebericar um chazinho. Portanto, Nuno, olha, parabéns por esse aspecto. Se calhar em termos editoriais, não sei, até poderia ser mais fácil lançar um livro mais pequenito ou mais simples, não sei. Mas eu pessoalmente gosto muito mais assim. A editora não se pronunciou sobre isso e o conceito que está por trás desta minha incursão nos romances históricos tem que ver também com uma gestão de carreira. E a editora, por acaso, não por acaso, estou-me a expressar mal, mas a editora apoiou-me desde o primeiro momento quando eu lhes disse que eu queria fazer a seguir era um romance histórico. E a própria editora achou que fazia sentido que eu fizesse uma incursão noutro género literário, sendo que este seria, tendo em conta as minhas características, o mais óbvio. Portanto, não houve qualquer tipo de discussão dentro da editora sobre este livro. Obviamente que eu já disse isto em mais do que uma entrevista. A editora manifestou o desejo de eu continuar a série Afonso Catalão quando, na altura, eu decidi que acabava com Nova Judia. Mas o que lhes disse foi, eu não quero escrever mais para a série Afonso Catalão, acho que está numa altura de fazer aqui uma pausa e o meu próximo livro vai ser um romance histórico e eles acharam que era um passo em frente e não um passo atrás. E têm-me apoiado desde o início, portanto não tenho nada a dizer. Aliás, a edição, acho que é uma edição extremamente cuidada e bonita. Sem dúvida, sim. E, portanto, o livro tem sido muito bem tratado pela editora e eu não tenho nada aqui a apontar. Então, é uma questão que eu tinha aqui. Tu mudaste de género, que acho que não deve ser fácil para muitos autores. Já temos alguns colegas nossos que dizem, eu não me vejo escrever outro género que não onde eu estou, não é? Eu também gosto de ir variando, até por uma questão de não me fartar de escrever sempre o mesmo. Mas tu decidiste primeiro, não, eu quero ser um romance histórico, mas foste à procura de um gancho histórico interessante na história de Portugal, ou foi ao contrário, tu percebeste que aquela época do país, do início da construção do mosteiro, da coroa portuguesa estar ali em guerrilha com a espanhola, o que é que surgiu primeiro? Foi a ideia da construção do Mosteiro dos Jerónimos. Eu não decidi que ia escrever um romance histórico, eu decidi que iria escrever um livro sobre a construção do Mosteiro dos Jerónimos. E depois acabei por ser bastante surpreendido pela história que fui encontrar, pelas circunstâncias que antecederam e que depois levaram à construção do mosteiro. O mosteiro não teria sido construído se Dom Manuel I não tivesse chegado ao poder, porque foi ele que deu a ordem para a construção do mosteiro. Isso é algo que vai ser melhor explicado, ou seja, os motivos que o levaram a escolher ou a mandar construir o mosteiro estão ligeiramente descritos nos últimos capítulos do livro. Sim. Mas vai ser explorado no próximo volume. Mas se Dom Manuel I não tivesse chegado ao poder, o mosteiro dos Jerónimos provavelmente não teria sido construído. E portanto, eu quando fui pesquisar encontrei uma história muito rica. Não só... É a história de filme quase, não é? Aquilo parece... Esta parte da história de Portugal é muito, muito interessante. A nossa história é muito rica. Sim. Mas este período em especial, eu acho que estes anos que tu escolheste são... Mesmo que não existisse mosteiro nenhum, eu acho que o livro já seria muito interessante. Sim, porque se tratou de o período que começa em 1479, é um período de grande crispação entre vários reinos da Península Ibérica. Portanto, o reino de Castela e Aragão acabaram de se unificar através de um casamento. E temos o reino de Portugal e o reino de Castela, Aragão e Leão,
que estão envolvidos numa disputa em que cada rei se auto-intitula rei do outro território. Tudo por causa de uma mulher, que é a Joana de Trastâmara, que deveria ser a herdeira legítima do rei de Castela, mas que depois, devido à conduta imprópria da mãe, há grandes suspeições de que Joana de Trastâmara não é filha legítima do rei de Castela, e aí gera-se uma crise sucessória em Castela que depois envolve Portugal, porque o rei português, que é Afonso V, pai de Dom João II, acaba por casar com Joana de Trastâmara de forma a tentar tornar legítima a pretensão de Joana ao trono de Castela. E o próprio Afonso V também visava com isto tornar-se rei de Castela. Portanto, houve sempre esta questão entre Portugal e Castela, quem é que conseguiria anexar o território de quem, e portanto é nesse momento que o livro começa com uma grande crispação entre as duas coroas, levando-nos depois ao momento em que são envolvidas várias crianças, nomeadamente o herdeiro do príncipe João, que seria portanto, o filho do futuro Dom João II, a filha mais velha dos reis de Castela e Aragão, Isabel, que não sendo a herdeira do trono, porque existe um varão dentro da descendência de Isabel e Fernando, não deixa de ser a primogénita, e isso é algo que depois vai ser muito importante no segundo volume do livro. E Dom Manuel I, que parece ser uma figura secundária, completamente, que passa completamente despercebida no meio de tudo isto, e que de repente vai ter um papel inesperado na história. Acho que podemos dizer aqui, a história de Portugal, não é, Gazés? Não é? Sim, acho que isto é público, portanto, transforma só em rei, não é? Exatamente. Portanto, não, que ninguém esperava. Quando era o filho mais novo do irmão do rei. Exatamente. Era o sobrinho do Dom João II. Exatamente. Começando pelo início do livro, gostei muito daquelas cartas, não é? Em que eles, como disseste bem, eles auto-intitulavam Rei de Portugal e Castela, Rei não sei o quê. Pá, é como se o Trump agora assinasse Rei da Groenlândia. Não é, mas há mania que são. Quase. Foi giro ver os egos também, no fundo. Eu gostei muito das cartas, porque enquanto já tendo escrito também alguns romances históricos e tens que andar a vasculhar por montes de coisa, e as cartas reais são muito interessantes de analisar e de ver. E as tuas cartas, como é que eu ia dizer isto? Quem não conhece este tipo de documentação histórica pode achar, olha, não está para aqui a mandar umas verborreias com palavras esquisitas, mas não, quem já leu e conhece, aquilo parecem mesmo cartas escritas à mão pela malta nova do século XV. Portanto, não sei se andaste a vasculhar, mas parece mesmo que sim. Algumas especialmente no início do livro, em que eu estava ainda um bocadinho contraído, porque estava a palpar terreno, há pequenos certos de cartas muito pequeninas, pequenos certos, e foram decalcadas de crónicas. Depois, à medida que fui ganhando confiança com o avançar do livro, comecei eu a escrever algumas cartas e a preencher os espaços em branco na história. Nós sabemos o que é que acontecemos, muitas vezes não sabemos como é que aconteceu, não é? Exatamente. E utilizei a correspondência e digamos que foi assim um docinho dentro do livro, porque obviamente que os diálogos estão adaptados à época, mas estão adaptados quanto baste, de maneira a que sejam legíveis e perceptíveis. A narração não está completamente adaptada à época, é uma narração contemporânea, de vez em quando eu uso uma expressão assim um bocadinho mais antiga ou arcaica, mas depois as cartas estão completamente adaptadas à época, e foi a minha oportunidade de escrever em português medieval, que é delicioso. E fazer... Há coisas nas cartas que são muito, muito engraçadas e muito giras de escrever, como há uma passagem numa carta escrita pela princesa Dona Leonor à mãe, não vou agora dizer qual é o motivo, mas ela está extremamente perturbada, e depois há uma expressão que é, já não sei muito bem, esta dor pesa em mim, pesa-me no peito como pedra fria. Aquilo é poesia. Não é poesia, não é poesia, mas foi a oportunidade de utilizar expressões diferentes e de brincar um bocadinho com as palavras também.
Eu gosto sempre de ver português medieval de cartas trocadas entre a malta da nobreza, São muito em giras. que eles estão a afagar o ego uns aos outros. Sim, Devem sim, perder meia sim. tarde só por os elogios. Sim, sim. Ah, Normalmente as cartas começam sempre com uma sim, sim, uma grande introdução, não é? um grande rol de elogios. Uma pessoa lê aquele de só o primeiro parágrafo, já fica com o ego nos píncaros. Não há, eu que não sou nenhum especialista no assunto, mas sei qualquer coisita. Aquilo que eu senti, e isso é valorizar muito, na minha opinião, este tipo de livros, é que tu vês aquelas cartas e eu penso, isto poderia ter sido escrito nesta altura, nesta época, com mais palavras arcaicas eventualmente, mas já isto, disseste isso e acho que fizeste muito bem, porque quando escrevemos um livro que se passa no século XV, há aqui duas questões que os autores podem escolher um de dois caminhos, ou metemos a linguagem da época e depois ninguém percebe nada, não é? Claro. Ou então metemos a linguagem atual e fica esquisito. Sim. Portanto, tem que haver ali um híbrido que eu acho que deve ser difícil de encontrar, que é o linguajar perfeito para falar século XV, mas no século XXI. Deves ter tido dificuldades também nesse sentido, não sei. Tive especialmente, pronto, nos diálogos que tiveram que ser adaptados. As personagens tiveram que falar minimamente de acordo com o tempo histórico em que o livro se insere. Digamos que levei, assim, perdoem-me o termo, abada na revisão do livro, em que a minha revisora me corrigiu vários verbos. Entretanto, já comprei um dicionário de verbos, porque naquela altura recorria-se muito ao voz. E, portanto, Sim. os verbos têm que estar conjugados de acordo. E o voz é difícil de conjugar. O voz é muito porque difícil. nós já não usamos. Então o voz nos tempos mais... nos pretéritos mais que perfeitos, simples ou não sei o que é aquilo, mas não é fácil. O voz é muito difícil de conjugar e mesmo no fim da revisão, eu e a revisora ainda chegámos a discutir no bom sentido, de qual era a conjugação correta para aquele verbo. E eu com um dicionário de verbos na mão, mas está aqui, e ela, mas não sei o quê. E é difícil, é muito difícil e pronto, tivemos que nos socorrer das ferramentas que existem, neste caso um dicionário de verbos. E fizeram muito bem. Olha, como português, também sou português, como professor de português, confesso que não me lembro de ter encontrado um verbo na segunda conjugação do plural mal conjugado. Pronto. Também não estive à procura deles, mas não me lembro. Acho que fizeram um bom trabalho. Nuno, só para contextualizar as pessoas, já falaste do início do livro, não é? Começamos num ano em que há uma crispação, diria, crescente entre o reino de Portugal e os restantes reinos ibéricos, não é? Todos querem conquistar tudo, se quisermos dizer assim. No teu livro conseguem aparecer 3 reis portugueses. E acho que não precisamos estar... o primeiro é o Dom Afonso V, não é? Sim. E o problema aqui, agora eu não quero tentar dar o mínimo de spoilers possível. O Dom Afonso V acaba por falecer. Naturalmente o filho dele assume o reino. E assume o reino... o cognome de Dom João II é o Príncipe Perfeito. Isso às vezes é o cognome que fica um bocadinho... Eu conhecia Dom João II pelo Príncipe Perfeito. Conhecia-o também por ser um bocadinho... como é dizer isto? Com a mania da perseguição e com problemas desse aspecto, eu acho que este livro dá-nos uma versão... O que eu fiz foi... Li aqui a tua versão do Dom João II no livro, fui pesquisar como é que era Dom João II e acho que conseguiste fazer um retrato muito, muito fiel de um rei que foi importante a muitos níveis no país. Ele preparou, no fundo, o país para o descobrimento. Para a expansão. Exatamente. Sim. Por isso é que ficou conhecido como o rei perfeito. E, efetivamente, depois do reinado dele, depois de um início muito tumultuoso, porque ele quis tirar os privilégios à nobreza toda, não é? E de forma violenta, e tu retratas isso bem no livro. E depois aparece o tal rei improvável, que é o que dá o título ao livro, não é? Que é o tal que não é filho dele, mas é um sobrinho. E mais uma vez eu acho que mesmo malta que possa achar que um livro histórico pode ser chato, ou pode não estar muito para virado, porque ainda se não leu nenhum, não conhece, ou leu poucos, esta parte conspiracionista tu trazes aqui muito bem. Isto é mesmo uma conspiração medieval. E é muito giro ver os vários pontos de vista das figuras mais importantes do reino quando Dom João II chega não só quando Dom João II chega ao poder, porque mesmo antes dele chegar ao poder já víamos as movimentações todas, porque o rei já estava débil, não é? Portanto, sabia-se que mais cedo ou mais tarde haveria de falecer. E é muito interessante ver as maniquinações todas que há à volta para conseguir, no fundo, conseguir ter ceboleiro. Portanto, não é muito diferente do que vemos, se calhar, hoje em dia. E tu consegues fazer isso, acho eu, de forma muito bem feita e muito interessante.
e metes também no epicentro, digamos assim, as personagens femininas. Tens aqui uma, que é a Duquesa de Viseu, a Dona Beatriz, não é? Exato. Que depois até metes na nota de autor, faz um esclarecimento em relação à versão real, à tua versão do livro. Pá, mas eu achei uma personagem muito interessante e que mostra também a força das mulheres que tinham na corte portuguesa em pleno século XV. Dona Beatriz, que era a Duquesa de Viseu, ela era casada com Dom Fernando, portanto, Dom Fernando era irmão do rei Dom Afonso V. Dona Beatriz de Viseu e Beja é ainda hoje considerada como a personagem feminina mais importante da história portuguesa do século XV. E porquê? Que não é pouco, Jesus. Que não é pouco. E porquê? Porque ela ficou viúva relativamente cedo e assumiu sozinha a liderança do ducado e tudo aquilo que o marido lhe deixou, incluindo a criação dos próprios filhos. E, portanto, na altura, o Ducado de Viseu era o segundo ducado mais poderoso do reino. Havia o Ducado de Bragança ainda, que era descendente direto de Dom João I, portanto, o fundador da dinastia de Avis. E o Ducado de Viseu era considerado o segundo ducado mais importante do reino, que tinha territórios até inclusivamente ultramarinos. E, portanto, esta mulher, quase sozinha, teve que sobreviver num mundo altamente politizado e, de uma certa forma, a intriga política que o livro retrata acaba por não estar muito distante daquilo que é a realidade política hoje em dia. Pois, exatamente. Encontras vários paralelismos, é muito interessante. E esta mulher teve que arranjar uma forma de sobreviver no meio deste turbilhão de interesses que rondaram, portanto, os anos de 1480, mais ou menos. E toda esta disputa entre Portugal e o Reino de Castela. Com o facto agravante de que ela tinha relações familiares próximas com os dois lados da fronteira. Ela era cunhada do rei Afonso V, era tia de Dom João II, também era sogra, porque ele era casado com a filha dela, portanto... Por outro lado, era tia da Rainha Isabel de Castela, portanto, a rainha que se autotitulou Rainha de Castela, após a morte do seu meio-irmão, que era Henrique IV. E, portanto, ela está aqui no meio disto tudo. E eu imaginei como é que seria uma personagem, uma mulher, conseguir sobreviver no meio deste mundo de homens dominado por este tipo de intrigas. E foi assim que criei a minha versão de Beatriz de Viseu. Não está documentado que Beatriz de Viseu tenha realmente feito algumas das coisas que fez neste livro, novamente e friso, para sobreviver. Tudo o que ela faz é pelo interesse da própria família. Ela faz o que faz durante o livro para proteger os interesses do seu ducado e da sua família e garantir para os filhos, seja qual deles for, porque ela tem vários e todos eles posicionados de forma diferente em relação à sucessão no poder, para conseguir garantir para os filhos um futuro. E um futuro, na visão dela, próximo da coroa. Seja através da filha mais velha que sobreviveu, que é a Leonor, casada com o herdeiro do trono, seja através do filho mais velho sobrevivente, que é Dom Diogo, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono, a seguir a Dom João, o príncipe, e o seu filho Afonso, ou até através do casamento da sua outra filha com o Duque de Bragança, que, embora não seja um sucessor direto ao trono, também descendente da dinastia de Avis, sendo o nobre mais poderoso do país, poderá a qualquer momento tornar-se uma figura principal do reino e usurpar o trono. E Beatriz está no meio disto tudo e ela teve que arranjar uma forma de sobreviver. E, novamente, neste livro eu acabei por fazer aquilo que eu disse há pouco. Eu tive que arranjar uma forma de preencher os espaços em branco. Porque nós sabemos o que aconteceu e o livro retrata... Eu tentei que o livro retratasse fielmente os factos históricos que são conhecidos e que estão documentados. Mas depois, como é que nós fomos de um acontecimento para outro, é isso que o livro acaba por ficcionar. Claro. Não, e nesta altura, tem estes romances históricos, isto é um romance, não é uma biografia ou um livro. Não é um ensaio histórico. Exatamente. Mas pegando, olha, na Beatriz e nas personagens, tu pegas em muitas personagens. Quando falamos de romances históricos, vamos sempre para os reis, não é? E há aqui, eu acho, uma coisa interessante no teu mosteiro, salvo seja, é que tu pegas em vários personagens
supostamente secundárias, mas não são tão secundárias assim, não é? E mostras como é que funcionava as cortes naquela época. Quão difícil ou como é que foi essa parte de pegares em personagens históricas e transformá-las e levá-las para o teu livro? Eu, pelo menos, falo por mim, isso eu tento, quando trabalho com uma personagem histórica que existiu mesmo, tento ser o mais fiel possível, não é? Isso às vezes é um bocadinho para o... consome-nos muito tempo. Queremos saber tudo sobre aquela pessoa, ler tudo o que há para saber sobre aquela pessoa, para que a nossa versão dessa personagem no livro seja o mais realista possível. Como é que foi fazer isso para tanta personagem medieval do século XV português? E mesmo assim, eu cortei muitas personagens. Pois, isso Se eu acredito. tivesse sido... Disseste esta menção na nota de autor, acho que fizeste. Se eu tivesse sido 100% fiel ao momento histórico que o livro se insere, o livro teria muitas mais personagens. Só que eu não quis fazer um livro em que fosse forçado quase a escrever uma página com o detalhe das personagens para as pessoas não se perderem. Portanto, eu cortei mesmo assim muitas personagens. As duas personagens sobre as quais eu estudei mais, eu passei 2 anos a estudar antes de começar efetivamente a escrever o livro. Okay. É por isso é que também estou parado há 4 anos. Não, mas um livro destes, para estar bem feito, tem que ter essa Porque bagagem. 2 anos foram ocupados só a estudar e 1 ano foi para escrever o Rei Improvável. As duas personagens sobre as quais eu pesquisei mais foi Dom João II e Dom Manuel I. Dom João II é amplamente caracterizado ao longo do livro. Sim. Dom Manuel I é propositadamente não caracterizado ao longo do livro, porque isso vai acontecer mais à frente. Portanto, eu apenas me cingi àquilo que se sabe sobre a infância de Dom Manuel I, que é pouco. Em princípio foi uma criança relativamente calma, discreta, que sempre lhe fez aquilo que lhe diziam para ser feito. E viveu na corte durante muito tempo por influência da própria irmã, que foi princesa e depois rainha. E também toda a sucessão de mortes que acabou por marcar a sua família. Sim, parece um festival, lá está, Game of Thrones. É. Há muita gente a bater a bota. Sim. Sim, é isso. Como é que eu depois fiz o trabalho das personagens? Portanto, acho que acabei por ir buscar bocadinhos aqui e acolá. Nestes 2 anos que estive a estudar para o livro, eu acabei por ler cerca de 20 livros. Só 3 ou 4 é que foram lidos na íntegra. Depois houve muitos livros em que eu fui à procura do período histórico em que estava a trabalhar. E com isto consegui ir reunindo muita informação. Eu tenho um documento com cerca de 250 páginas que resulta deste estudo de 2 anos, em que fui tirando notas atrás de notas atrás de notas, ao ponto de agora, cada vez que preciso ir ao documento, perco normalmente 1 a 2 horas a tentar encontrar a informação que procuro. Mas fui criando e fui definindo a personagem. É impossível nós dizermos, mesmo no caso dos reis portugueses, onde há alguma informação, ou bastante informação, disponível, como Dom João II, Dom Manuel... Eu não sei se sentiste isso, mas eu quando pesquisei, a informação que é sobre os reis é a informação, digamos, institucional. O que é que aconteceu e o que é que fizeram. Assinou aquele tratado. A informação, se quiseres, pessoal, familiar, como é que ele era, se era teimoso, se era medroso, se era paranoico, quem era o melhor amigo. Isso às vezes já não é assim tão fácil quanto isso. Mas isso nós temos que ir buscar, ou temos que ir deduzir aos acontecimentos que marcaram o reinado. Sim, claro. O caso, por exemplo, de Dom João II. Disseste há pouco, Dom João II ficou conhecido como o príncipe perfeito. E de uma certa forma, isto é perceptível e aquilo que nós conhecemos normalmente da história de Portugal faz-nos pensar que Dom João II foi um príncipe que fez tudo bem. E realmente ele fez muita coisa boa pelo país. Ele pegou num país que era quase andrajoso, na ruína, cheio de mendigos, e transformou-o na maior potência mundial. Ele, quando morre e Dom Manuel I assume o reinado, Portugal está em franca expansão e é um reino muito poderoso e muito rico. E isto foi todo trabalho feito por ele. Agora, a realidade é que Dom João II tem um lado um bocadinho mais negro. Dom João II fez tudo isto muito também pela mão da força e com um lado quase paranoico, em que ele viu opositores em
em pessoas que, se calhar, na realidade, nunca quiseram ser opositores. Ou seja, o livro acaba por ir buscar os factos históricos que marcaram o seu reinado, nomeadamente através da morte de personagens importantes nas quais da época nas quais Dom João II esteve diretamente envolvido, porque suspeitou que aquelas personagens queriam tirar-lhe o poder. Mas não há factos concretos, e eu tentei que o livro desse essa ideia, Sim. sobre se realmente aquelas personagens tentaram ou não tirar-lhe o poder. E este crescente de paranoia de Dom João II, que se passou durante os primeiros anos do reinado, depois a situação estabilizou um pouco mais. Ele no final até ficou meio arrependido de uma certa forma da violência toda com que exato, e há uma passagem que há de incluir o próximo volume, que é a morte de Dom João II, em que ele admite que realmente... Estás para aqui fazer spoilers. que realmente foi um mau rei. Ele foi um bom rei de um ponto de vista. É quase como nós, comparando com os tempos atuais, admirarmos um governo porque pegou em Portugal e acabou com o desemprego e criou riqueza e criou empregos e não sei o quê e tudo mais, e deu condições às pessoas, mas por outro lado pensarmos, ele fez isto, fez aquilo, o governo fez isto, fez outro, tirou-me isto, tirou-me aquilo, tirou-me outra coisa. Portanto, é um rei muito interessante, porque acaba por ter dois lados. Sim. Aliás, para mim, não sei se era o teu objetivo enquanto escritor, enquanto autor deste livro, para mim este livro tem várias personagens, mas se eu tivesse de escolher a principal seria Dom João II. Acredito que no próximo, pela história, será o Dom Manuel. Sim. Mas será para mim é Dom João II. Dom Manuel I e uma personagem que aparece ao longo do livro. Que já aparece aqui quando é pequenito. Exatamente, okay, cujo destino se vai cruzar com o Dom Manuel I. Estou muito interessado nessa parte. Tive pena depois não aparecer ainda neste livro, mas pronto, tem que se ler o próximo. Em relação já vamos aí, que é a parte do mosteiro, que é importante. Em relação a Dom João II, para mim é a personagem principal. Eu gostei muito dessa dualidade, não é? Nós vemos-lo tomar decisões em relação a violentas. Quando digo violentas, estou a falar mesmo de cortar cabeças e apunhalar peitos. Sim. A pessoas que ele, se calhar, como disseste bem, não sabia bem se fariam aquilo ou não. Portanto, aquela questão do julgar, do ver se fez, de tentar perceber com este rei ao início, não havia bem isso, não é? E a mim deixou-me... Eu tinha uma ideia, digamos, positiva de Dom João II. Lá está o príncipe perfeito, que preparou os descobrimentos, o Tratado de Tordesilhas, o transformou Portugal numa das maiores potências mundiais da altura. Tinha um conhecimentozito que ele também era implacável, tinha também essa fama. Não sabia que era desta forma. E eu acabo de ler o teu livro e penso sobre Dom João II, não sei se isto acontece contigo, eu não sei o que pensar sobre ele. Porque consegues ter admiração e repulsa, assim, mais ou menos em simultâneo. Portanto, eu não sei se gosto do Dom João II. Claro que vais ver, lá está, quando vais pesquisá-lo em termos institucionais, parece mesmo o príncipe perfeito, porque arriscaria que não houve, se calhar, nenhum rei conseguiu ter o país tão... Sim, diria... Tão na linha, se quiser, não é? Ele tomou o país... Tomou as rédeas do país. Mas depois vais ver realmente a história e os feitos, se quiseres, tudo, e é um rei negro, não é? Acho que fizeste bem, aquela dualidade tem um lado negro muito vincado. Tu há pouco, quando estavas a fazer a introdução, disseste que, embora seja um livro muito diferente dos outros... Mas tem o teu quê? Nota-se a minha mão. Exatamente. E eu acho que é exatamente nesse lado negro. E eu, ao longo da minha carreira, eu tentei ir dando um lado mais negro aos meus livros. Os meus thrillers, espero eu, tornaram-se mais psicológicos. E aquilo que eu tentei fazer aqui com este O Rei Improvável é fazer a minha encenação da história. Obviamente que saiu uma encenação mais negra, porque é o registro que eu gosto mais. Mas olha que não sei, porque depois, como eu estava-te a dizer, eu gosto, quando estou a ler um livro histórico, de ir acompanhando em pesquisas minhas para confirmar se foi mesmo assim, se foi mais ou menos, não foi. As ações que tu replicas no livro de Dom João II não vieram na tua cabeça. Não. São factos históricos documentados. Exatamente. Da tua cabeça, se calhar, veio a forma como ele lidou com aquilo, como ele lidou com a família, porque, no fundo, Sim. Eles eram quase todos parentes e familiares uns dos outros.
que torna ainda mais retorcido, não é? Uma coisa é matares um Zé qualquer que te aparece à frente. Outra é os primos. Exatamente, é um bocadinho diferente. Não, e não é só matar os primos, num caso de um particular que agora não vou dizer para não estrgar É um modo frio e a leitura a alguém. modo frio e calculista, como tudo acontece. Sádico mesmo, se quiseres. Sim. E depois eu fui pesquisar e foi mesmo assim. Porque tu descreves aquilo daquela forma. O Nuno agora deu aqui uma de guionista de cinema americano. Não, pois vou ver a história. Não, isto foi mesmo assim, credo. E acho, e é uma personagem muito, muito interessante, o Dom João II. E estou ansioso por ver no segundo volume o que é que vai acontecer com este rei também. Sim. Sabemos que ele vai morrer, porque não está vivo ainda, não é? Exato. Pronto. É o curso natural da vida. Exatamente. Acho que é daqueles spoilers que podemos dar à vontade. Mas estou ansioso para perceber e também vais mostrar também a questão da expansão, de como é que ele vai organizar o reino. Sim, não me irei focar muito na expansão, obviamente que vai ser abordada, mas portanto o livro vai começar muito perto de um dos capítulos em que este livro termina, nomeadamente um casamento, que acontece no final do livro. E portanto, ou seja, o livro avança até acho que é 1499, se não me engano. No entanto, o livro já segura o caminho para a Índia. No entanto, o próximo volume vai começar mais atrás. Vai começar ainda na década de 1480 e qualquer coisa, em que nós vamos ler sobre ou assistir ao fim do reinado de Dom João II e depois à chegada ao poder de Dom Manuel I. Há ainda muita intriga para escrever com estes dois acontecimentos históricos e depois o livro irá centrar-se nos dois primeiros casamentos de Dom Manuel I e em paralelo já na construção do Mosteiro dos Jerónimos, porque foi durante esses dois primeiros casamentos que o mosteiro ganhou forma e que se deram também as duas primeiras empreitadas do mosteiro. O mosteiro teve várias empreitadas de construção, e o próprio subtítulo do próximo volume vai apontar de forma mais direta para um pormenor que depois as pessoas vão perceber na construção do Mosteiro dos Jerónimos. Ok. Olha, mas pegando aí na parte do mosteiro, pronto, quem olha só para o título principal, que é o mosteiro, sim. Pode achar que vai haver aqui a construção toda da parte do mosteiro, etc. Não é bem isso, já agora, também só para esclarecer. O que vemos neste livro é, no fundo, acompanhar dos primeiros tempos da mente principal que vai construir o mosteiro, não é? Exato. Vemos, vai aparecendo aqui uma criança que parece ter meia deslocada do resto do livro. Sim. E será ela que depois vai... E é uma história real também, não é? É João de Castilho, exatamente. Foi o segundo mestre de obras do Mosteiro dos Jerónimos. É um arquiteto, vamos chamar de arquiteto sem formação, mas com muita experiência. Vamos chamar de arquiteto, que deixou várias obras em Portugal. Fez obras de restauração na sede de Braga. Foi o responsável pelo convento de Tomar. E deixou a maior obra que nós temos, que é o Mosteiro dos Jerónimos. Ele não foi o único mestre de obras do mosteiro, porque, como eu disse, a construção do Mosteiro dos Jerónimos prolongou-se durante 100 anos, mas João de Castilho foi importante porque substituiu o anterior mestre de obras, que chegou a um ponto em que não conseguia executar a planta do mosteiro. Portanto, digamos que ficou bloqueado num pormenor que ele não conseguiu construir, e é João de Castilho que depois vai apresentar a solução para a construção do resto do mosteiro, e depois, após o afastamento de João de Castilho, que com este enredo se acabou por tornar num nobre muito importante em Portugal. Ele tem origens muito humildes, como o livro retrata. Exatamente, ia falar disso. Mas ele depois, à conta da construção do Mosteiro dos Jerónimos e depois também do Convento de Tomar, acaba por ganhar um estatuto muito grande em Portugal. Aliás, há a Rua João de Castilho. As pessoas se calhar é que não sabem quem é João de Castilho. João de Castilho, exato. Mas João de Castilho e depois o seu irmão Diogo de Castilho foram dois importantes arquitetos no século XVI em Portugal. Exato, eu ia pegar nisso no sentido em que
para a malta que possa ficar, de certa forma, desiludida, eu queria ver o mosteiro. Não vai ver o mosteiro aqui, vai ver mais tarde. Isto é uma trilogia, ou mais do que isso. Mas eu acho que esta parte do mosteiro aqui é interessante. Está representada, lá está no João de Castilho. É até comovente as origens dele, Sim. não é? E podem pensar, isto é o autor que está a dramatizar. Não, aquilo era comum, aquele tipo de situação. Sim, não se sabe-se muito pouco sobre as origens de João de Castilho, embora se saiba que ele nasceu de facto em Liárguenes, na Cantábria, e que era filho do abade. Um abade que o renegou. Pois, portanto, claro. exatamente. Como bom membro do clero, claro. Exato. E que era, portanto, que vivia em circunstâncias de grande pobreza, como a maior parte da população da altura. Exatamente. Não é? E que fez uma migração da Cantábria para Portugal para poder trabalhar e construir. Ele tinha esse sonho de construir e realmente há registros históricos de que ele passou pelas obras de Burgos, há registros históricos que passou também pela construção do Hospital de Santiago de Compostela, onde isso não é mostrado no livro, mas é referido que ele vai para Santiago de Compostela, e depois entrou em Portugal e começou a trabalhar na sede de Braga, e foi aprendendo, e depois mais tarde acabou por assumir a segunda empreitada do Mosteiro dos Jerónimos. E penso que foi aí que ficou, o livro acabou, foi com ele a chegar a Braga, ou em Braga. E é ele entrar em Portugal, entrar em Portugal, porque o livro, ou seja, a vida dele tem que acompanhar os anos históricos. Claro, obviamente. Exatamente. E nesta altura, quando ele entra em Portugal, Dom Manuel I acabou de chegar, ainda é um jovem rei, e acabou de chegar ao poder, e depois o livro funde essa entrada de João de Castilho em Portugal com o desejo de Dom Manuel I de construir um mosteiro. E já agora, a propósito do mosteiro, então, eu posso explicar o título. Eu acho que quem ler o livro vai perceber realmente a intenção por trás do título. Uhum. Mas, como eu disse, o livro era para ser um livro isolado, que iria decorrer durante muitos mais anos, onde iria efetivamente acompanhar a construção do Mosteiro dos Jerónimos. É algo que está reservado para os próximos volumes. Mas o livro teve que ser várias vezes repensado. Primeiro porque eu comecei a achar que o livro se estava a alongar e, portanto, daria um volume muito grande e não queria publicar um livro enorme. Segundo, porque eu também estava a sentir necessidade de voltar a escrever e a publicar, e, portanto, achei que se prolongasse o livro durante muitos mais anos, nunca mais tinha o original pronto. E, portanto, resolvi partir o livro. Mas resolvi sempre... E depois também aconteceu outra coisa que foi muito chata. Foi no verão, na primavera de... Este livro foi tendo várias datas de saída e eu fui sempre adiante porque nunca entregava o livro à editora. O livro estava para sair já há um ano. Só que eu fui adiando, esteve para sair em janeiro de 2025, esteve para sair em maio de 2025, esteve para sair em outubro de 2025 e finalmente eu consegui entregar o livro. A quarta vez, homem. Antes do mês de novembro, e o livro foi fixado em janeiro. Por volta ali do mês de maio, junho, já não me lembro, saiu em Portugal um livro chamado apenas O Mosteiro, de um autor espanhol. Estragou o teu esquema. E nessa altura descobrimos também, porque eu tinha procurado e não tinha encontrado, e foi desconhecimento meu, mas nessa mesma altura descobrimos também que já havia outro livro de uma escritora portuguesa, nem mais nem menos do que a Cristina Bessa Luís, intitulado O Mosteiro. E então foi aí que se tomou a decisão definitiva de partir o livro em vários e arranjar um subtítulo para cada livro. E também é por causa disso que este primeiro volume não chega explicitamente à construção do Mosteiro dos Jerónimos. Então a partir daí nasceu este primeiro volume e nasceu também o segundo volume, cujo título já está definido. É por isso que continuámos a chamar o Mosteiro, mas acrescentámos-lhe um subtítulo por uma questão de distinção. Não é impossível que dois livros tenham o mesmo título, não é aconselhável que dois romances históricos tenham o mesmo título, ou dois thrillers, portanto, dois livros do mesmo género tenham o mesmo título, e os outros dois eram romances históricos. Portanto, achámos que não íamos chamar ao livro apenas O Mosteiro, mas eu depois, como queria chamar O Mosteiro, acabámos por lhe chamar O Mosteiro, O Rei Improvável, e os restantes livros serão O Mosteiro
e Qualquer depois coisa. outro subtítulo. Eu acho que fica bem, para mim, pelo menos, O Mosteiro é o nome da série, se quiseres. Sim, E este primeiro volume é O Rei Improvável. Exato. E que já é um título que podem achar que o Mosteiro pode não fazer tanto sentido porque o Mosteiro não aparece, mas O Rei Improvável aparece. aparece. E acho que é um título que tem que se ler até ao fim para se compreender, e acho que faz todo o E sentido. foi um título que saiu assim num momento de brilhantismo. Modéstia à parte. Exato, nesta parte em que eu estava numa reunião com a editora a lamentar-me pela saída do outro livro com o mesmo título. E eu dizia, mas eu quero manter o mosteiro, eu quero manter o mosteiro, eu quero manter o mosteiro. Eles diziam, mas isto não pode ser. Mas eu quero manter o mosteiro. Depois de repente lembrei-me, O Rei Improvável. E ficou. E ficou muito bem. Olha, Nuno, e agora para terminar, não sei se queres dizer mais alguma coisa importante sobre o livro. Não, Se calhar acho que que cobrimos já- aqui uma sim, boa, sim, sim. boa parte. Eu acho que quem ler e gostar vai querer depois do segundo, para continuar a perceber a história deste período português. Quando é que sai o segundo? Tens alguma ideia? Para o ano que vem já? Não. Sem pressão, rapaz, não começa já a soar. Nós, no final do livro, colocámos uma expressão muito cautelosa que é em breve. Em breve é uma boa data. Em breve é uma boa data. Vamos ver. Ok. Também é bom, vamos ver, também é bom. Vamos ver. Podemos não ter nada para ver. Mais certezas há poucas, porque o livro não está escrito. Mas já começaste, já tens a pesquisa Sim, alinhavada. tem tudo feito. Mas, Portanto, agora tenho é que... Falta só com muitas horas eu para estou- escrever. Eu estou só à espera que agora passe este momento das sessões de autógrafos que vou ter e que me vão obrigar... Sim, os lançamentos são sempre Os lançamentos- muito complicados em termos de agenda para um escritor. Portanto, eu estou só à espera que passe o mês de janeiro e eu consiga lidar com tudo aquilo que me está a ser pedido, ir ao Porto, ir a Faro, etc. Já agora, se quiseres dizer onde é que vais para a malta poder ir contigo. Sim, e depois em fevereiro vou começar a escrever o próximo livro. Combinado. E, portanto, a minha intenção é que não demore muito tempo, no máximo um ano, a vir. Temos em 2027, parece-me excelente. Relativamente a onde é que eu vou estar dia 22, dia em que o podcast vai sair, não é, Francisco? Exatamente. Vou estar dia 22 às 18h30 na FNAC do Centro Comercial Colombo para o lançamento do livro. Malta de Lisboa, já sabem. Exato. E Eu depois, não posso ir porque a minha sobrinha faz anos. E depois Mas irei a Oeiras. nos 3 fins de semana a seguir, vou ter os fins de semana preenchidos por sessões de autógrafos. No sábado, dia 24, vou estar... no sábado e domingo, dia 24, vou estar entre Coimbra e Guimarães e Porto. Depois, no fim de semana a seguir, que é o 31 de janeiro e 1 de fevereiro, vou estar na zona de Lisboa, vou estar em Oeiras, vou estar nas Amoreiras, vou estar no Colombo, vou estar em Torres Vedras. E depois, no fim de semana a seguir, no sábado, que se não estou enganado é dia 7 de fevereiro, vou estar no Algarve. Portanto, vou estar tanto em Faro como no Shopping da Guia. E quem quiser mais detalhes é só ir ao meu site, nunepomoceno.com, e ir à secção de eventos, que tem lá as horinhas e as livrarias. Tudo como deve ser. Tudo organizado para que as pessoas possam saber onde é que me podem encontrar. Pá, não percebo que com uma agenda tão pouco preenchida, como é que não começa já a escrever? Não te custava nada. Pois. Portanto, malta do norte, de Lisboa e do Algarve, vão para o Nuno poder rabiscar o vosso exemplar. Eu risco o livro todo, aviso já. Sim. O meu está aqui todo rabiscadinho. Nuno, olha, obrigadíssimo por teres vindo. É Obrigado, sempre um prazer enorme receber-te. A minha cadela gosta muito quando tu vens. Sim, é verdade. Recebe-te sempre com grande entusiasmo. Olha, corra tudo bem. Espero sinceramente que sim. Obrigado. Porque também é sempre bom quando um autor português vende bem. É bom para toda a gente. Para o mercado, para os outros autores também. E para o próprio autor também é bom, acho eu. Sim, o autor agradece. Eu acho que é sempre porreiro, é sempre importante quando temos um livro com substância, não é? Um livro que deu claramente trabalho, que deu desde aqui muitas horas de pesquisa, claramente. E depois é bom quando os leitores recebem bem o livro, leem, compram. Veja um bocadinho aquela ideia que eu acredito que não tem que estar necessariamente certa, que em Portugal só se lê ou lê-se muito literatura mais light, que não tem mal nenhum, atenção, mas lê tudo um pouco. Lê-se tudo um pouco. Eu acho que é importante livros como o teu, que ensinam. Eu acho que quem acaba de ler o teu livro fica com uma ideia muito pormenorizada, como é que foi a vida, como as decisões tomadas, a política em Portugal e Castela neste período histórico. Aprendemos mais do que, se calhar, fôssemos uma aula de história da faculdade. E é para isso que os livros servem. Espero mesmo que o teu mosteiro
e o teu Rei Improvável cheguem a muitos leitores e que os leitores gostem de ler, até para para que o próximo livro venha rápido, para podermos saber como é que isto acaba. Estou muito curioso com a história do nosso Rei Improvável. Obrigado. Epá, e pronto, e parabéns por mais um livro. É o teu quê? 8º, 9º? É o 10º livro em papel, e depois há outros livros que eu tenho apenas edições eletrónicas. Mas 10 livros já em papel. Jesus, escreves-te de unhas, homem. Um bocado. Pronto, olha, muito obrigado. Espero-te dos nossos caríssimos ouvintes. Continuem a ouvir o Hora Essa, e vão estando a par das novidades, tanto minhas como do Francisco. Sim, se Deus quiser também ter novidades para breve. Espero que sim. Ok, então fechamos com boas notícias. E ouçam o Hora Essa. Obrigado. Obrigado, pessoal, por ouvirem, por estarem desse lado. Nuno, é sempre um gosto enorme ter-te cá. E, olha, vamos falando. Grande abraço. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Leiam muito.